Voltando aqui para a gente olhar um pouco para o nosso próprio umbigo e os personagens da fauna política nacional, às 10 horas e 45 minutos, a gente segue adiante aqui, pessoal, jogando luz num caso que para muitos ficou talvez um pouco ofuscado por tantos outros casos aqui nessa toada aqui do nosso judiciário dos últimos anos e a ação que vem sendo empreendida. Eu me refiro, claro, ao caso do ex-deputado federal Daniel Silveira, que continua, pessoal, cumprindo em regime semiaberto no Rio de Janeiro a sua prisão. Ele que foi condenado por incitação à violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal alguns anos atrás, e agora a defesa de Daniel Silveira acionou o STF pedindo para que o ex-deputado possa ir para o regime domiciliar para se recuperar de uma cirurgia que fez no joelho. Os advogados vêm alegando também que o sistema prisional de Magé, onde o ex-deputado se encontra, tem condições verdadeiramente insalubres que colocam em risco até a própria saúde e integridade física do Daniel Silveira. Quais são os argumentos específicos aqui sendo utilizados pela defesa, David de Tarso? Um dos argumentos é que o STF já concedeu esse mesmo benefício de prisão domiciliar para o Chiquinho Brazão, um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. E do outro lado, o STF também fica em alerta por Daniel Silveira já ter descumprido medidas cautelares. No pedido, os advogados mencionam 2 casos recentes em que Moraes concedeu o benefício da prisão domiciliar, humanitária, em razão de problemas de saúde dos condenados. O ex-presidente Fernando Collor e o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, então condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Esse do Chiquinho Brazão realmente, é um caso que deixou muita gente perplexa, porque de fato é um mandante de assassinar uma vereadora e mesmo assim teve o benefício concedido. Então é importante que ele segue detido desde fevereiro de 2023, pessoal. Só trazendo esse dado e acionando a doutora Priscila Silveira. Sim, só para falar do Chiquinho, a defesa argumentou várias comorbidades, Então, a lei de execução penal, assim como também o Código de Processo Penal, permite que se a pessoa estiver em extrema debilidade, ou extrema, causa de saúde, seria possível, e claro que são crimes graves, enfim, mas por causa da questão de saúde, por isso que é prisão domiciliar humanitária, permitiu-se então que ele ficasse em prisão domiciliar. A mesma coisa aconteceu com o Fernando Collor, O Fernando Collor também teve ali a prisão domiciliar com pena já dada, porque é bom a gente falar para a nossa audiência que existe a prisão domiciliar antes do trânsito em julgado dessa decisão, e a lei de execução penal, em situações excepcionalíssimas, como foi o caso do Fernando Collor, permitiu. Então, a defesa do Daniel Silveira está pedindo que ele fique em prisão domiciliar, vez que ele fez uma cirurgia no joelho, salvo o melhor juízo. Então, diz que ali dentro do sistema prisional ele não poderia ter o atendimento médico, que seria necessário para que ele se cuide, e pediu então que de forma análoga aos casos excepcionais já dados, que fosse então deferido para ele essa prisão domiciliar. David, sua expectativa? Não, uma coisa que a gente tem que avaliar também é que o Daniel Silveira, ele apresenta, pelo menos as características dele apresentadas, é um homem forte, jovem, E independente de qualquer coisa, a avaliação que a gente faz por fora é justamente essa. Quanto ao Chiquinho Brazão, apesar de ter uma certa idade, ele fazia gozo da vida e realmente, era visto em eventos, não tinha qualquer limitação e essas comorbidades não eram apresentadas em relação quando ele não estava preso. Aí depois que vai preso, assim como o Fernando Collor. Então, esses pedidos, eu não sei no que se baseia e até mesmo uma avaliação que é feita tecnicamente, doutora, porque a gente vê a pessoa ali, quando não está presa, realmente fazendo de tudo, andando de jet ski, fazendo várias coisas, praticando até esporte, aí quando vai preso, não, tenho várias comorbidades, infelizmente não posso ficar preso. Inclusive, você bem coloca, viu, David? Foi o caso do ex-presidente Fernando Collor. Para poder, não estou dizendo que ele não tenha, mas só para fazer um complemento à sua colocação. Ele coloca ali uma bipolaridade, e que essa bipolaridade, entre outros problemas ali apresentados, ele não poderia ser atendido e continuar a questão médica ali dentro da unidade prisional, o que não deixa até de ser verdade, mas elas se apresentam na hora que a liberdade está restringida, Então, do nada, ela se apresenta e aí vem, por exemplo, o Chiquinho Brazão, não estou dizendo que ele não tenha, insuficiência renal, questão cardíaca,
cardíaca, né, cardiopatia, entre outras que foram colocadas pela defesa para excepcionalmente. Por que a nossa audiência precisa entender? Quando tem trânsito em julgado, ou seja, já foi condenado e tem o trânsito, a excepcionalidade da prisão domiciliar é ainda maior do que aqueles presos que ainda não têm. O que é o trânsito em julgado, para a nossa audiência também entender? Já não há mais como mudar em regra ali aquela sentença condenatória. Então, antes desse trânsito, a gente tem prisão domiciliar para a mãe, quando ela tem lá criança, né, que são 12 anos incompletos, quando ela é gestante, quando ele tem mais de 80 anos, que são situações em que, de fato, aquelas pessoas não devem ou não precisam ficar na unidade prisional por causa desses elementos, né, que se fazem ali humanitários. Agora, o que eu espero é que depois dessas experiências pessoais de tantas lideranças da direita brasileira no presídio, a gente veja uma evolução e um amadurecimento do discurso que a direita bolsonarista, especialmente, apresenta a respeito das condições de presídios. Sim. Porque por muito tempo o próprio presidente Jair Bolsonaro vocalizava uma posição de que a situação de presídios tinha que ser terrível, que as pessoas estão ali para sofrer mesmo e que tem mais é que se não quiser passar pelas piores experiências humanas ficando numa masmorra, que não cometa crime. E agora o discurso parece que se inverte, né? Que é preciso até pedir prisão domiciliar porque os presídios seriam impossíveis de ter uma convivência humana minimamente saudável. Ora, a gente precisa levar esse debate a sério. Os presídios são para que as pessoas estejam presas, mas quando as condições são insalubres, a gente acaba aumentando a importância do crime organizado dentro da cadeia. Então a gente tem que justamente fazer com que o debate passe a ser sobre como fazer a administração penitenciária ocorrer com eficiência. E isso, para mim, passa pela privatização dos presídios.